Tá, Edson, você que acabou sendo o anfitrião hoje aqui na Agora nossa deu. live, Foi. mas que... Tá me ouvindo? Está indo. Pronto. Então você que A gente acabou não. sendo anfitrião, né? Hã? Você Pois que é, acabou sendo anfitrião. a gente não pensou nisso ontem, né? Mas vai dar certo. E é o que nem sempre a gente pensa em tudo. Mas que bom que deu certo de alguma forma. Deixa eu ver se eu ligo aqui para melhorar um pouquinho a luz da gente. Que bom. Melhorou bastante. Que bom que de alguma forma deu certo. Mara, você é incrível. Você aí, se não fosse você com a tecnologia, que eu sei que o Edson é tipo eu, né? Fica meio perdido na tecnologia. Sim, sim, tem que ter Mas assessoria. vamos. Que bom que tem assessoria. Vamos para a nossa live finalmente, conseguiremos conversar aí. E aí, lembrando que a ideia dessa live hoje é para deixar o conteúdo para vocês, porque a conversa com o Edson vai ser incrível. E para quem não conhece o Edson, quem é aqui da rede da Illumine, o Edson é psicólogo clínico, meu amigo, estudamos juntos, aprendi muito sobre ACP e Gestalt terapia com ele, que ele tem formação em Gestalt terapia e ACP, e além de psicólogo clínico, com experiência com grupos de adolescentes e adultos, também trabalha no CAPS AD, né? Aí em Teresina, Isso. né, Edson? Sim, sim. Estou no CAPS AD desde 2007, né, trabalhando com recuperação do dependente químico, né, usuários de drogas, uso abusivo de álcool e outras drogas, né? E o trabalho lá que a gente faz é prioritariamente com grupo, né? E aí eu encarei esse desafio de uma abordagem em saúde mental com psicologia humanista, né? Que todo mundo diz que não dá certo e vem dando alguns resultados interessantes ao longo dos anos. Sem dúvida. E com a tua dedicação, a gente sabe que tudo vai funcionando. Mas me diz uma coisa, você falou até aqui agora da abordagem humanista. Para quem estudou psicologia, a gente sabe que tem várias abordagens dentro da psicologia, mas para quem é leigo no assunto, às vezes vai para o psicólogo, vai para uma terapia e acha que não gostou por algum motivo, não conseguiu interagir com aquele terapeuta, e muitas vezes desiste da terapia. Explica um pouquinho aí na tua experiência enquanto psicólogo clínico, como é que é isso? Dá alguma dica? O que para quem é mais leigo, para quem é leigo, né, na verdade, pode pensar aí a esse respeito? Não, Priscila, eu costumo fazer uma comparação, dizer que procurar psicoterapia é que nem procurar sapato. Você vai comprar sapato, muito raramente você chega, olha na vitrine aquele modelo que é bonito, que cabe no pé e que cabe no bolso, né? Às vezes, o comum da gente comprar sapato é entrar na sapataria, aí vê um que acha bonito, não é confortável, vê um que é confortável, não é bonito, quando você acha um que é bonito e é confortável, às vezes é caro, não cabe, então acaba que a gente prova vários pares antes de conseguir achar um que seja confortável, seja bonito, e que caiba no bolso. E eu acho que essa comparação é boa, porque a psicoterapia ela precisa cumprir essas três funções. Ela precisa ser confortável, né? Afetivamente falando, né? Não é um tipo de conforto que você vai para terapia, como eu vou me sentir bem, não. Terapia, por incrível que pareça, não é lugar de você se sentir bem, é um lugar onde você pode se sentir mal, onde você tem a permissão e o espaço para se sentir mal, para poder se sentir bem depois, para poder elaborar as questões, para poder ressignificar, né, as experiências, e aí depois você vai se sentir bem. Mas existe um caminho, e que não existe um caminho rápido, não existe um caminho fácil, né? A gente vê algumas propostas aí de que resolva todos os seus problemas em final de semana, em encontro, não sei o quê. Eu costumo desconfiar disso, né? Precisa ser bonita, porque precisa cumprir uma função estética que é importante na vida da gente. A gente tem uma ambiguidade muito grande na nossa cultura, que ao mesmo tempo que a gente considera que o estético é algo de menor valor, ele também é supervalorizado por outros pontos, outros aspectos. Então, o sentido estético da terapia está associado com a ideia do conforto e com a ideia de você trazer alguma beleza para a sua vida.
né? E é interessante como você pode pegar experiências ou relações que, a princípio, não traziam nada de senso estético e apresentá-las a partir de um senso estético, né? E caber no bolso é porque se não cabe no bolso não tem como a gente consumir, né? Não cabe no bolso, não cabe na vida atualmente, né? É verdade. Gente, que incrível. E assim, essa comparação realmente muito perfeita, Edson. E pensar essa questão da estética na terapia é um pensamento que para mim é muito novo também. Muito legal, assim. A gente fala o confortável, a gente fala bastante, né? A gente pensa bastante. E eu faço terapia, né? Você sabe. E é o que eu vivo dizendo, até quando eu falo sobre o meu fazer terapia. O meu terapeuta está mais do que acostumado a ouvir um eu te odeio cada vez que ele me devolve algo que eu disse que eu não quero ouvir ou ver em mim mesma, né? E esse eu odeio, ele sabe que não é direcionado para ele, óbvio, porque semana seguinte eu tô lá de novo para odiá-lo mais um pouco e para me amar um pouco mais. Essa coisa do senso estético eu acho interessante. Realmente não é uma coisa que não é muito falada. São poucos autores que têm esse olhar, esse viés do senso estético, né? O que é o estético? O estético é introduzir beleza, é introduzir leveza. Eu acho que um exemplo muito bom para a gente entender a noção do senso estético na terapia é a poesia, é a música, né? Quando você pega, por exemplo, outro dia mesmo eu estava em atendimento e aí eu vendo a pessoa que estava comigo, a minha cliente, numa fala. E aí, na mesma hora, me veio uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? Vejam, uma flor nasceu no asfalto, é feia, sua beleza quase não se nota, seu perfume quase não se sente, mas é uma flor. Então, a poesia transforma, né, uma cena cotidiana numa beleza, e mesmo um momento de dor, um momento de ferida, ela converte isso em beleza, né? Eu gosto muito do Manuel Bandeira, e tem uma poesia dele, uma das primeiras que eu entrei em contato, mas que me marcou muito, que ele diz: eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto, fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. O verso é sangue, dor ardente, tristeza esparsa e remorso vão, dói-me nas veias, amargo quente, cai gota a gota do meu coração. E nesses versos de angústia rouca, assim, dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. E aí você olha quanta dor está expressa, todo o sentimento de solidão, eu faço versos como quem morre, a imagem do sangrar, e a poesia consegue transformar toda essa experiência de solidão, a poesia consegue transformar toda essa experiência de sofrimento, de angústia, de separação, de medo da morte, em beleza, em deleite, né? E eu acho que a terapia ela ocupa um pouco esse espaço, sabe? Eu estou conversando com você aqui, estou me lembrando muito, né, de uma figura que nós perdemos recentemente, que foi o querido Afonso Fonseca, né, um dos maiores psicólogos que o Brasil conheceu nos últimos tempos, e ele trazia muito essa coisa do senso da poética, do senso da estética, né? Ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre a poética da terapia, né? A terapia como poética para além da técnica. E aí, se você não me interromper e não me perguntar qualquer coisa, eu vou passar 2 horas falando sobre isso. Porque, na verdade, assim, é um bate-papo aqui de amigos mesmo. E que quando você fala disso, vai me remetendo para é um looping, né? De remeter para o passado e pensar o presente e alavancar para o futuro. É muito interessante isso, que é um processo da própria terapia também, né? A gente está sempre trabalhando nos três tempos, digamos assim. E aí, você trazendo toda essa questão da poesia, da poética, me lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra poiesis foi com você. Foi? Foi.
Lá, te digo até a sala lá da Federal, mas deixa aí a conversa para... Essa conversa não é para cá, essa conversa é para um outro momento. Quem sabe aí em Teresina, aqui em Fortaleza. Né? Mas me diga, lembrando também da questão da poiesis, que me rememorou agora, o tema da nossa live é a fenomenologia da depressão, que eu até brinquei com você. Vamos fazer uma brincadeirinha, né, com a questão da fenomenologia. Você trouxe para a gente já a questão da ACP, da abordagem centrada na pessoa, você citou aí muito rapidamente. Explica aí para a gente, o que é isso? O que é essa abordagem humanista? O que é o pensar a fenomenologia? O que é pensar uma abordagem centrada na pessoa, principalmente no momento em que a gente está tão... talvez desvinculado da gente mesmo, e numa tentativa de se revincular por causa da pandemia, por causa da quarentena. Fala pra gente aí um pouquinho. Acho que a gente precisa primeiro dar uma rápida reconstrução, como você falou, para quem não é do meio, né, a questão das abordagens. Né? Então, assim, o que é uma abordagem? A abordagem é o que o nome sugere, é uma forma de abordar, uma forma de abordar o assunto, uma forma de abordar um problema, é uma orientação de olhar, maneira como eu vou olhar. Né? Eu posso abordar um determinado assunto. Se eu assisto um filme, eu posso abordar esse filme como um mero espectador, eu vou ter um olhar. Se eu for assistir esse filme como um técnico de imagem e som, eu vou ter outro olhar. Se eu for assistir esse mesmo filme como um diretor, como um crítico de arte, eu vou ter outro olhar. Então, a abordagem define esse olhar a partir do qual você vai acessar, né, um determinado fenômeno. Né? E na psicologia a gente tem um conjunto de abordagens diferentes, assim. Existem 4 grandes correntes que são mais de pensamento, que orientam 4 abordagens de atuação na clínica, que são as mais tradicionais, as mais volumosas. Né? A gente tem de origem psicanalítica, de origem comportamental e as de origem humanísticas. As de origem humanística são as 3 principais correntes. E quando a gente fala de psicologia humanista, a gente fala de uma psicologia que surgiu como uma tentativa de resgate do humano dentro desse espaço da psicoterapia, que até então era dominado, né, exclusivamente por uma perspectiva e por um olhar médico, que seguia ou a abordagem psicanalítica, que tem um viés que é naturalista, que tem um viés de um determinismo intrapsíquico através de determinações do inconsciente, das formulações freudianas, né, e dos seus discípulos, né, e dos seus dissidentes, concordando ou não. Existe toda uma corrente que vem, né, da psicanálise, começada pelo Freud. E existia então uma outra corrente que era comportamental, de psicologia de análise comportamental, análise do comportamento, que já tentava se opor à psicanálise, né, tentando fazer uma psicologia em cima de um padrão científico a partir dos dados observáveis. Então, se fazia análise do comportamento. São ciências muito ricas, eu não tenho como fazer justiça a elas aqui e agora, mas de uma maneira bem rasa, né, a psicologia humanista ela surge tentando resgatar o valor humano não como uma coisa determinada, ou por elementos internos, ou por elementos externos, mas como um balanço onde o fator humano é fundamental. Então, sim, eu sofro influência das coisas internas, eu sofro influência das coisas externas, porém, o que determina sou eu. Né? É o valor do humano. E aí, a partir desse movimento, surgem algumas abordagens diferentes, mas que são todas orientadas por esse princípio. Né? E aí a gente tem uma base filosófica, que é comum, que é similar, que costuma se apoiar no existencialismo, né? E uma base metodológica, que costuma se apoiar na fenomenologia. Né? E aí a gente chega na fenomenologia, e aí, de alguma forma mais direta ou indiretamente, as abordagens humanistas, elas ou se apoiam ou refletem muito esse pensamento fenomenológico. E aí é onde a gente entra na última parte do que vem essa coisa de fenomenologia, que, assim, eu começo a estudar isso desde 1995, ainda hoje eu não entendi o que é, então não vai ser em 15 minutos que a gente vai... Mas, a grosso modo, a fenomenologia propõe um método, né,
que não busca explicações causais, é um método descritivo, né? Ele procura olhar o fenômeno que aparece tal como ele aparece e tentar descrever esse fenômeno de maneira que favoreça uma compreensão, não uma explicação, mas uma compreensão, né? Ou seja, a pergunta que a gente faz na fenomenologia não é por que tal coisa acontece, mas que coisa é essa e como ela se processa. Ou seja, a gente não pergunta da causa, mas a gente pergunta do sentido, né? Levando isso para a psicoterapia e para o tema que você propôs, que a gente né, falou da questão da fenomenologia da depressão, então a gente, ao abordar o tema da depressão, eu não vou perguntar por que essa pessoa está com depressão, né? Mas eu vou tentar ver pessoa a pessoa que eu atendo, pessoa a pessoa com a qual eu estou, como é a experiência daquela pessoa, né? Eu acho que uma pergunta muito boa que a gente faz no diálogo fenomenológico é: o que significa isso para você? Ah, doutor, eu estou com depressão, eu vim aqui porque meu psiquiatra me mandou procurar terapia porque eu estou com depressão. Ok. O que significa depressão para você? Como é para você a experiência de viver como você vive? Como é para você a experiência de viver recebendo esse diagnóstico de depressão? Então a gente evita os porquês. Os porquês eles podem ser usados, mas a gente descobre que a médio e longo prazo os porquês são inúteis. Sabe? Hipoteticamente falando, exemplo aqui. Eu sei que eu me sinto deprimida porque quando eu era criança meu tio abusou de mim, eu continuo sabendo, eu sempre soube que meu tio abusou de mim, eu sempre soube que isso me deixou para baixo, eu sempre soube que isso me deixou com medo. O fato de eu saber por que não fez mudar muita coisa. Né? É um método riquíssimo, Priscila, mas ao mesmo tempo ele apresenta uma certa dificuldade, uma certa resistência, porque a gente vive numa loucura de produção, de apresentação de resultados, e que às vezes as pessoas querem saber o porquê, porque a gente aprendeu desde pequeno que o porquê resolve tudo. Né? Eu vou ligar a minha TV, o controle remoto não funciona. Por quê? Porque a pilha acabou, vou lá e troco a pilha. Só que a gente não funciona nessa base. E é muito uma noção determinista, né? Isso. Então, exatamente. eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência, ponto e acabou. E a gente sabe que o humano não é assim. Você é multicausal, você é multifatorial e você tem múltiplas consequências de coisas que você nem imagina muitas vezes. Agora, por exemplo, eu estou com 2 cachorros aqui que estão procurando alguma coisa dentro da minha sala. E você vai reagir a isso, né? Exatamente. E você tá administrando isso de uma forma, se fosse outra pessoa, estaria completamente ou indiferente ou abalada. Ou seja, não são as coisas. Né? É como você reage. E aí tem uma escolha que é sua. E aí sim é multifatorial. Né? Quando a gente fala desses elementos humanos, existem coisas que são inatas. Né? E essas coisas que são inatas a gente não escolhe. Por exemplo, o temperamento. O temperamento é um elemento constituinte da psique, da subjetividade que a gente não escolhe. Mas, ao mesmo tempo que eu não escolho o meu temperamento, eu consigo moldá-lo, consigo aperfeiçoá-lo. Se o meu temperamento é mais introspectivo, isso pode me determinar para ser uma pessoa antissocial, determinar entre aspas. Pode ser que sim, pode ser que não, porque vai depender muito do que eu vou fazer com isso. Eu posso usar a minha introspecção como uma vantagem muito grande para atividades que dependem do meu isolamento, que dependem da minha reflexão, e aí eu vou filosofar, eu vou poetizar, eu vou pintar, eu vou escrever. E isso que era uma desvantagem se torna uma vantagem. E de repente isso acaba servindo para abrir
laços sociais. Por exemplo. Possibilidades, descoberta de possibilidades, né? Sim. E são exemplos que eu estou dando, assim, mas são exemplos muito, muito grosseiros para a gente poder ter só uma noção básica, né? Quando a gente pensa em termos de depressão, por exemplo, eu não gosto da palavra depressão, né? Eu não gosto de a gente dar eu aprendi desde cedo, né? Essa dificuldade da gente pensar uma patologia a partir de um viés humanista, de um viés fenomenológico, porque a ideia da patologia, ela pressupõe... Tô aqui, tô só colocando o para fora. Ah, bom. Deixa eu deixar você voltar. Pronto, voltei. Pronto. Porque chegou uma hora que estava atrapalhando mais do que outra coisa. Então, porque aí, chegou a hora de agir. Porque essa ideia dessa patologia, ela vem para a gente com uma herança médica muito forte e é a ideia de um enquadramento, né? Como essa estante muito bonitinha que você tinha atrás de você, cheia dos livros, e aí numa caixinha eu vou colocar os livros de fotografia, no outro caixinha eu vou colocar os romances, no outro caixinha eu vou colocar como se fosse uma estante, como uma organização de uma biblioteca, né? E a gente tem códigos que organizam essas psicopatologias. A gente tem o Código Internacional de Doenças, Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID, que a gente está usando o 10, mas já está no 11, quer dizer, já 11 edições. A gente tem o DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, né? Mas todas elas pressupõem, assim, aquela cadeia causal que a gente meio que brigou com ela para poder nascer, enquanto psicologia humanista, enquanto filosofia fenomenológica, né? Então ela tem uma coisa que é de um determinismo. Se você apresenta tal e tal e tal e tal coisa, né? Você é tal coisa, tal código, tal, né? Só que ao mesmo tempo que a gente briga com isso, a gente precisa disso para a gente se comunicar com o resto do mundo. E aí a gente acaba tendo que estudar e tendo que ressignificar, né, esses vocabulários, essas terminologias. Por exemplo, a ideia de depressão. A própria palavra depressão é uma palavra desconfortável. A palavra depressão, ela não dá conta do fenômeno da depressão que ela designa. A não ser num quadro muito específico, que é o que a gente conhece, que quem estudou sabe, depressão grave. Na depressão grave, se eu falar para você depressão, você nunca estudou, você vai pensar em quê? Naquela pessoa que está lá deitada na cama, olhando para o teto, e que nada chega nela, e que ela não tem... E não é verdade. Depressão não é só isso. Eu posso ser uma pessoa extremamente ativa, briguenta, zangada, vou lá, resolvo tal, e sofrer com depressão. Né? Mas como é que você é deprimido se você não falta um dia no trabalho? É porque faz parte da minha doença. O trabalho é o que me sustenta, é o que me dá. Então, de repente, eu estou lá, mas eu estou sofrendo. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas ficam num vácuo muito grande quando a gente tem a notícia: fulano está doente. Gente, mas fulano estava na semana passada, como é que está doente? Como que está doente fulano se matou, mas se ele... foi. Né, fulano se matou, mas ele era tão alegre. Pois é, ele era alegre no aparecer para os outros, nas relações, mas internamente ele experimentava alguma coisa que só ele experimentava e não podia comunicar para ninguém. E aí é onde me fascina, Edson, a questão do humanismo, desse olhar para a pessoa, né? Para o ser. Que, como a gente falou, como você falou, na verdade, hoje a live é sua, é multicausal, é multifatorial. É um ser humano que não dá para colocar numa caixinha. Que a gente está olhando, a gente está sentindo tudo o tempo todo, a gente está vivendo nesses 3 tempos, como a gente já comentou. A gente está vivendo no passado, pensando dele aqui, quantas reminiscências já só de olhar para você já não tive. A gente está vivendo esse presente, está planejando esse futuro e tudo está acontecendo aqui, agora, ao mesmo tempo. E aí quando a gente quer se colocar nas caixinhas, as caixinhas não nos cabem, né? Graças a Deus.
quer ver um negócio interessante sobre a palavra depressão? A palavra depressão ela é uma palavra geográfica. Ela diz que ela é muito perfeita na geografia. A depressão ela descreve um acidente geográfico. Você vem, aí, isso é uma depressão. Né? É como se a gente pudesse colocar o humor, o estado mental, naqueles gráficozinhos lá que a gente estudava lá nas aulas de matemática, lá na quarta série, do XY, né? Que ajuda um pouquinho, mas não dá conta. Né? Assim, fala de depressão, lembra quando eu tinha meus 18 anos morando lá em Parnaíba, que eu ia andar de bicicleta? Aí eu vinha, aí tinha... descia, que era uma beleza. Aí para subir dava um trabalho. E a gente transporta essa ideia, porque é a ideia que é transportada pela palavra, para o estado de saúde mental, a gente vai ver que todo o processo de subida é doloroso e é sofrido. E nem todo o processo de subida é doloroso e é sofrido. Assim como a descida, para quem já andou de bicicleta ladeira abaixo, sabe, a descida é massa demais. É divertidíssima, inclusive. É divertida, é a hora que a bicicleta pega a velocidade, tá... E não é assim quando a gente sofre de depressão. Você pode passar anos a fio sofrendo de depressão, até mesmo sem saber. E assim, é possível você viver com depressão e dizer bem, por incrível que pareça. Muita gente, a gente vai saber que tem depressão num determinado momento, quando chega uma situação de crise, aquela pessoa racha. Mas quando você entra num processo psicoterápico, você vai ver que a pessoa não está com depressão ali, mas ela já vem de uma dinâmica depressiva há muito mais tempo. Né? Você entrar em uma crise de depressão não é empolgante. Você sente a vida esvaindo. Você sente a energia esvaindo, você sente a força esvaindo. Né? E se a subida fosse tão dolorosa, tão ruim, assim, toda subida seria, e nem toda subida é. Os processos de crescimento, eles envolvem... aí vem uma coisa muito comum no senso comum e no preconceito contra a depressão, que é, nossa, faça alguma coisa para melhorar. Porque um dia eu estava ruim, fiz esforço para melhorar. Aí é que tá, você conseguiu fazer esforço porque você não estava em depressão. Você até podia estar na depressão. Mas você não estava em depressão. Você não estava vivendo esse estado de depressão. Tem várias perguntas, várias coisas aqui na minha cabeça. Até porque eu tive, como você sabe, o diagnóstico de depressão pelo psiquiatra há algum tempo atrás. E que naquele momento, ter aquele diagnóstico para mim foi terrível. Sim. Mesmo tendo estudado saúde mental, mesmo tendo estudado tudo isso, mesmo sendo apaixonada pela psicologia humanista também. Mas receber essa palavra não é fácil. Porque você fica pensando em tudo isso. Mas de como eu já vinha apresentando sintomas sem perceber, porque eu tinha outras coisas para fazer na vida, e eu estava ali vivendo a minha vida, mesmo que no estado não ideal, naquele momento de crescimento para mim, e de como a terapia me ajudou a enxergar tudo isso, enxergar que eu estava na e não em, ou que eu estava em e não na, enfim, eu estava em um momento, confundi agora. Que era um momento, que era um estado, não uma permanência. Que era um estado, não uma permanência. Isso. Que era um estado, não uma permanência, que não era, não sou eu, não é de mim, não é que não seja de mim, está em mim, mas eu sou muito mais do que aquilo, nesse sentido. E aí, fala um pouquinho pra gente, né? Estou falando da minha experiência enquanto cliente, enquanto pessoa que faz terapia. Fala pra gente essa visão do outro lado, do terapeuta. Por que é tão importante fazer terapia, Edson? Eu posso falar dos dois lados, porque eu também recebi um diagnóstico de depressão. Né? E foi muito louco, porque assim, antes de eu falar de como terapeuta, né? Eu já há uns 4 anos atrás, eu te apresentei alguns sinais, algumas crises, só que não queria admitir. Conversei com um médico psiquiatra, amigo meu, ele disse, por que você não admite que está com depressão? Porque eu não estou. E brigando com aquele negócio, 4 anos funcionando aos trancos de barrancos, né?
e de repente chega uma hora que você diz, não, não dá, não tem que admitir esse negócio. E é extremamente libertador quando a gente admite. E eu acho que a terapia, muitas vezes, ela funciona muito nesse sentido, né? De você admitir, aceitar e incorporar uma coisa sua que está sendo negada. Não sei que palavra eu usaria para descrever, para nomear a depressão, que não depressão, a gente usa essa porque não tem outra, mas o que eu observo, né, via de regra, nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu acompanho, que sofrem com depressão, é sempre a vivência de um conflito interno muito grande. Sabe? Eu acho que depressão, para mim, tem a imagem de um campo de batalha após a batalha. Então você tem duas forças em conflito, né? E quando essas duas forças elas brigam e elas são muito iguais, você não vai para lugar nenhum. Né? Então, se eu faço isso, eu gasto uma energia. Mas se eu faço isso, tento empurrar alguma coisa, eu gasto mais energia. Eu acho que a ideia da depressão está muito associada a esse conflito, a esse choque de forças, do que a ideia de uma depressão em si. Porque fica aquela imagem da subida. Por que para algumas pessoas subir é tão fácil e tão difícil? Né? Algumas pessoas abrem os olhos e levantam da cama, nem pensam sobre isso. Uma pessoa que sofre de depressão, mesmo nos estágios mais leves, ela vai olhar e vai dizer, oh, meu Deus do céu, eu tenho que levantar. Deixa só mais 5 minutos. Não é que você bota 5 minutos no despertador, você tem depressão. Não, às vezes você está de ressaca, às vezes você dormiu mal, enfim, um monte de coisa. Mas via de regra, multifatorial. Mas via de regra a pessoa, mas assim, de um modo geral, via de regra não está, é regra, mas nem todo mundo que bota 5 minutos tem depressão. Mas muita gente que sofre com depressão, bota os 5 minutos, e mais 5, e mais 10, e passa 1 hora botando 5 minutos. E aí acaba sendo pior, porque assim, gente, eu tenho que acordar, eu tenho que levantar 8 horas. Então eu vou botar o despertador para 7, porque aí eu fico dando os meus negócios, aí quando for 8 horas eu levanto, você perde 1 hora de sono. Aí você já vai mais cansado. Então, assim, na experiência da depressão, qualquer coisa que você vai fazer gasta muito mais energia. E aí, dentro dessa... O que faz gastar tanta energia? Vamos tirar o poder de olhar para a pessoa. Né? Eu acho que esse próprio exemplo do acordar já mostra que um conflito se instala bem aí. Ele por ele mesmo. A gente não precisa nem aprofundar muito nas causas. Né? É claro que a gente vai tirando as camadas, a gente vai olhando esse fenômeno mais de perto, e aí a gente vai tirando aquelas camadas de pré-conceito, uma coisa que vem da fenomenologia, que a gente vai colocar em suspenso aquilo que a gente já sabe a priori, que é um exercício que também é difícil, mas também é muito válido, né? E aí, à medida que a gente vai se aproximando mais disso e vai tirando, a gente vai descobrindo outras coisas, até chegar naquilo, sei lá, né? Mas o que a gente sabe é que não existe uma causa. É uma coisa que tem um efeito cumulativo muito forte envolvido. Não só da experiência, de uma experiência dita traumática, uma ideia que a gente sabe que a psicologia faz tempo, mas de um conjunto de experiências da maneira como essa experiência vai se colocando. Né? Então você tem experiências de abandono que levam a pessoa à depressão, você tem experiências de abuso, ou psicológico, ou físico, ou sexual, que levam a pessoa a uma experiência de depressão. Você tem experiências de violência, experiências de desamparo. O que a gente vê, que independente dessa experiência de origem, o que existe muito mais é uma dinâmica de como a pessoa vai construir dela de algo que não vale a pena. E aí você tem um impulso vital muito forte, né? E essa ideia desse impulso vital, ela não é da fenomenologia, ela vem mais da base existencialista, da ideia de você ter esse posicionamento, né?
junto com todo um conflito com valores, com determinações que dizem que aquela pessoa não vale a pena. Então não sobra energia, sabe? Voltando para o exemplo lá da bicicleta, né? Mais difícil se a bicicleta estiver totalmente enferrujada. E a pessoa diz assim, por que não sobe? Muda a marcha, porque a minha bicicleta não tem marcha. E aí é interessante, dentro desse contexto, Edson, que você está colocando, e até dentro dessa analogia que você está fazendo, me traz muito. O fazer a terapia, para mim, o estar em terapia, é muito de estar... A minha bicicletinha está ali, a minha bicicleta está ali. E eu vou ali mexer, de colocar mais um pouquinho de óleo num lugar ou de outro, facilitar essa roda, rodar um pouco mais, talvez até com a ajuda de outra pessoa, levando essa roda para ser consertada em outro lugar. E eu lembro que eu precisei de medicação. Quando você fala também que você não aceitou inicialmente o diagnóstico, acho que para a gente até é mais difícil de vez em quando, né? E aí me lembra a questão de não basta só conhecer, não basta só ter o conceito. Você conhece o DSM, você conhece o CID, você sabe quais são os sintomas previstos, mas só saber isso não adianta. É o sentir, é o fenômeno. De explicar o porquê do fenômeno não é o que faz a diferença, que foi uma das primeiras coisas que você falou sobre fenomenologia. É o como você está sentindo o fenômeno, é o que esse fenômeno está trazendo, é esse como. E que se a gente não admite, né, ok, estou depressivo, vou procurar ajuda, vou procurar outras formas de ajuda, esse como acaba não ocorrendo, né? Sim. E aí é muito curioso, Priscila, porque assim, eu recebo as pessoas no consultório e as pessoas chegam assim, eu estou sofrendo com depressão, o que eu faço? Gente, calma, peraí, vamos lá. Como assim, o que você faz? Né? Como assim, o que você faz? Dizer, não sei. Eu não sei, vamos descobrir juntos, vamos fazer. Eu aproveito isso e transformo num convite, né? Eu realmente não sei. Olha, eu estou te conhecendo agora, né? Oi, velho, tudo bem? Tudo bem, coleguinha antiga. Oi. Então, assim, estou chegando, estou te conhecendo agora. Mas eu preciso. Primeira coisa que eu costumo dizer, acho que se eu tenho um bordão, o bordão é o seguinte: você demorou X anos para chegar até aqui. Você não vai resolver isso em X dias. Eu acho que esse é o meu bordão. Isso é o que eu digo para todas as pessoas. Então vamos com calma. Né? Mas é porque eu estou com depressão, porque minha mãe morreu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sua mãe morreu. E aí a gente vai conversando e o que a gente vê no processo é uma mudança de perspectiva e uma mudança de necessidade, sabe? Com o tempo a terapia vai evoluindo de uma maneira que a pessoa abandona a necessidade de saber o porquê que está daquele jeito e vai tentando compreender, né, como está daquele jeito. E aí, à medida que você vai compreendendo, a necessidade do porquê vai ficando secundária. Né? E ela vai se esvanecendo, porque à medida que você vai entendendo o que você sente e como você sente, aquele sentimento vai ficando mais fluido, ele descongela. É como se você tivesse um sentimento congelado ali num bloco lá de carbonita. Quem gosta de Star Wars vai entender a referência. E aí, à medida que você vai entendendo como você se sente daquela forma, como é o que eu senti, o que você está sentindo, porque a gente está tão distanciado nessa loucura da gente, Priscila, que a gente não sabe mais nem o que a gente sente. Estou me sentindo mal. Mal como? Não sei. Não sei, é mal. Um negócio que vem aqui e tal. Sabe? Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo perguntas para si mesmas e trazem para o terapeuta essa pergunta, que são perguntas excelentes. E
se fossem respondidas, se fossem tentadas ser respondidas, né, já seria um meio caminho andado. Né? Eu fico me perguntando por que eu sinto tanta raiva. Ótimo, se responda. Mas eu não sei. Mas tudo bem, vamos tentar ver uma resposta. E uma coisa que é fenomenológica para a gente é que não existe uma resposta pronta e acabada. Qualquer resposta que a gente experimentar, ela sempre tem que ser revista e revisitada. Certo? Então, a gente fica muito na ideia de ter uma resposta certa. É até um vício de linguagem infeliz quando a gente começa a escutar uma pessoa e às vezes quando a gente está discutindo, por exemplo, você está discutindo com alguém, você está numa relação, você começa a discutir, aí o seu problema é o seu, como se fosse um único. E a gente carrega muito isso, sabe? Então eu quero saber qual é o meu problema. Eu digo, te contar um segredo, te dar um spoiler aqui, não existe um problema, são muitos. Tem vários. Então a ideia de o problema, como se existisse the one, o único problema, se você resolver esse problema, tudo mais se resolve. Isso não existe. E nem é dominó, né? Que resolveu um, vai caindo todo o resto. Exatamente. Então, é muito comum na experiência da depressão, não só da depressão, mas também de outras formas de sofrimento que a gente chama de patologia, essa ideia de que A está ruim por causa de B. E aí a gente passa um tempão martelando no B, aí se B melhorar, o A melhora. Talvez seja o contrário. Talvez não seja um nem depois o outro, talvez sejam os dois. Edson, você falando isso agora, eu me lembro. Meu terapeuta entrou aqui rapidamente, não sei nem se ele ainda está aí, mas eu me lembrei da minha do meu retorno à terapia, quando eu recebi o diagnóstico do psiquiatra de depressão. E eu cheguei numa consulta de emergência, inclusive, desesperada, ligando para um monte de gente. Quem pode me atender agora? Eu preciso agora, porque eu estava desorientada, eu não sabia onde eu estava dirigindo, numa crise de choro, numa crise de ansiedade, tinha acabado de ter uma crise de pânico. Então, assim, eu precisava daquele atendimento naquele momento. E consegui encontrar uma pessoa que me atendesse naquela hora. E quando eu entrei no consultório terapêutico, que eu chorava, e ele me deixou chorar, e ele... Aconteceu alguma coisa para você estar desse jeito? Né? Relação de causa, né? O que você está sentindo nesse momento? Tentar entender, né? O cara nunca tinha me visto na vida, de repente tá uma criatura ali, morrendo de chorar na frente dele. E aí eu lembro que eu dizia muito, a minha vida tá perfeita, e eu tô infeliz. Como assim? Tá tudo lindo. Como pode? Não tá certo. Como pode? Tem um trabalho foda, tem uma família, uma casa foda, tem uma família foda. Por que eu tô infeliz? E por que eu tô infeliz? E claro, depois, não foi... Na verdade, hoje nem me interessa entender o porquê que eu não estava feliz, mas entender que eu não estava e o que eu ia fazer com aquilo. E é engraçado que agora me lembrou também a minha última sessão, que eu olhei para ele e disse assim, a Priscila de 1 ano e meio atrás estaria fazendo isso. A Priscila hoje está assim de, cara, vai se lascar. Eu não posso fazer nada. Tá, aconteceu isso, beleza. E aí, faço o quê? Faço nada, não posso fazer nada. Mas a Priscila de 1 ano e meio atrás não estaria pensando assim. Então é muito legal de ver isso. E quando a gente está em depressão, quando a gente está no vale lá, isso é absolutamente desesperador. Quer dizer, eu não digo nem quando a gente está no vale, mas quando a gente funciona numa forma de pensar que é causalística, porque depois que você muda essa forma de pensar, até os fenômenos de queda de humor se tornam menos. Sim. Porque você para, porque eu estou infeliz. Tá bom. E a gente não entende, e é difícil entender, que se eu estou infeliz, ficar me cobrando é pior. Até uma explicação de por que eu estou infeliz, piora, aumenta. Gente, né? Terapia online aqui agora, dica de ouro.
Eu lembro, você falou isso aí, eu lembrei de uma experiência, ainda da época da faculdade, da época que nos conhecemos. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de participar de um grupo de terapia facilitado pela nossa professora Mônica Távora. Mônica Távora, não era? Era, tá. A Mônica, a Mônica. Sim. E ela estava lá com um projeto para atender os estagiários dela. Eu não era estagiário dela, eu ia ser no semestre seguinte, estava sem terapia. Procurei uma outra professora muito querida, a nossa professora Sandra, e a Sandra disse, olha, a Mônica está com um projeto, tu não vai ser estagiário dela, procura. Cheguei lá, fui fazer terapia. Estava lá eu no grupo de terapia, e aí eu estava lá sofrendo, porque, mas é porque eu não consigo me aceitar, eu tenho que me aceitar, porque se eu não aceitar, eu não vou aceitar o meu cliente, e eu vou começar a atender, e eu não consigo me aceitar, não consigo aceitar. Aí um colega nosso, não sei se você lembra, o Raul, que parecia o Raul Seixas, inclusive. Sim, sim. Raul olha para mim e disse assim, muito placidamente, pô, Edson, você já parou para aceitar que você não se aceita? Como diria meu filho, fenomenologicamente certeiro também, né? Sim, sabe? Porque assim, não basta o sofrimento, e aí a gente sofre porque está sofrendo, porque quer saber por que estou sofrendo. Caramba, eu estou sofrendo. Eu posso afirmar que eu estou sofrendo. Eu simplesmente afirmar que estou sofrendo já alivia 50% do sofrimento. Assim, eu gosto muito de exemplos e analogias com o corpo. Então vamos supor que cortei o dedo. Se eu cortei o dedo, o que é que eu faço? Cortei o dedo. Pronto. Vou ali, botar o lavo e deixo o dedo quieto. Eu não vou polir com o dedo. Limpo o dedo, né? Faço lá o que tiver bom. E pronto. Vamos supor que o dedo é essa ferida da alma da gente, esse corte do dedo. O que a gente costuma fazer? E eu acho que isso é o que a gente faz, e como a gente faz com o sofrimento da gente, é o próprio sofrimento. E fica no looping. Fica no looping. Então, vamos representar esse sofrimento emocional com um corte no dedo, né? Eu cortei o dedo, mas tá doendo. Por que tá doendo? Por que tá sangrando? Para de doer. Por que você tá doendo? Gente! Vou arrancar o dedo para ver se para de doer. Vou arrancar o dedo para ver se para. Ou fica cutucando. Por que tá doendo? Gente, tá doendo porque tá machucado. Mas por que não sei por que machucou. E uma parte significativa que costuma deixar muita gente perdida no começo da terapia é isso, sabe? Às vezes, por essa tradição consumista que a gente vem desenvolvendo nos últimos 100, 200 anos, por esse imediatismo que a gente observa, a ideia de que eu vou entrar na terapia assim e vou sair assim, sabe? Não, às vezes eu vou entrar na terapia assim e vou sair... Acontece, gente. Você é louco, você vai pagar para sofrer. Eu digo, não, eu tô sofrendo sem pagar. Eu tô sofrendo de graça já, sabe? E eu vou pagar para saber o que eu faço com isso. Né? Então, a ideia fenomenológica da depressão, nessa abordagem da depressão, eu acho que o que tem mais de fenomenológico é isso. Eu não quero saber por que você está deprimido, por que você está sofrendo. Eu quero... Primeiro, me importa que você esteja sofrendo. Isso para mim é suficiente. Depois aí a gente vai olhar para o sofrimento. O que é esse sofrimento? Não como uma coisa pronta e acabada, mas como um fenômeno, como uma coisa que está aparecendo, como uma maneira que está sendo vivenciada agora, como um processo, né? Ok, agora que a gente sabe o que, a gente pode pensar o como. Como é esse sofrimento? Como eu posso fazer, sabe? O exemplo do despertador, por exemplo. Uma coisa que você pode fazer muito clara é para que eu vou botar o despertador para 7 e perder 1 hora de sono? Eu só preciso às 8. Eu só preciso às 8. Então, F-se, eu vou botar às 8, que aí quando eu acordar, eu já acordo de susto, eu não vou ter a desculpa de ter mais 5 minutos. E aí eu ganho 1 hora de sono.
Isso poupa energia. A E gente aí, Edson, consome muita energia. A gente consome muita energia brigando com a gente mesmo. Só para fechar a ideia do campo de batalha que eu fiz antes, imagina no campo, quando tem essas imagens, a gente assiste Game of Thrones, por exemplo, Coração Valente, esses filmes que tem uma batalha, pode prestar atenção a uma coisa, não importa quem ganha. No final das contas, o campo de batalha está arrasado. Não interessa se quem ganhou foi o exército A ou o exército B. Quando termina a batalha, o campo está arrasado. Então, a experiência da depressão, como eu observo, como eu vejo, é uma experiência de uma batalha interna, de você com você mesmo. Então, não importa que quem ganha a princípio, porque independente de quem ganhar, você vai perder. Se você que está brigando com você, independente de quem ganhar, você vai perder. E para completar, o campo de batalha é você mesmo. Então você perde 2 vezes, independente de quem ganha. E aí, gente, se Edson não disse assim em todas as palavras, faça terapia por isso, mas ele falou com todas as palavras. Se você quer entender um pouco mais desse processo, se você quer vivenciar isso com o auxílio de alguém que está ali preparado tecnicamente para te acompanhar nesse processo, e não é te conduzir, é te acompanhar, né, Edson? Porque se tem uma coisa que o terapeuta não faz, é condução. Ou não deve fazer, bons terapeutas não fazem condução. Psicologia não é condução, gente. Psicoterapia é acompanhamento. Existem os serviços de orientação, que são conduções, né? Mas não é psicoterapia. É outra coisa. Me ajuda também tem seu lugar. Mas cada coisa no seu cada qual. E cada coisa tem o seu nome e a gente precisa dar os nomes certos. Até para poder não confundir aí quem é leigo e que pode confundir uma coisa com outra. E, infelizmente, a gente está aí vivendo uma época, até brinco. Eu tenho a formação em psicologia, eu fiz a formação em coaching, e eu sou a primeira a dizer, coach não é gente. Sou a primeira a dizer. Que a gente tem aí de gente fazendo besteira na psicologia e no coaching e em qualquer terapia que você possa pensar, são humanos, tem lá, estão nas suas batalhas também, e o que não pode é arrasar a terra alheia, né? Então a gente não pode também se permitir a isso. Mas, voltando aqui, então se você quer conhecer um pouquinho mais, se conhecer, se ajudar nessa batalha, tá? Aí o convite para a terapia. Edson vai já o Instagram derrubar a gente, porque é 1 hora certinho no Instagram que ele derruba a gente. O que é importante que a gente perceba, principalmente nesse momento de quarentena, para que a gente esteja atento na gente e talvez até com quem convive com a gente, de que a gente não está muito bem. Então, assim, como fechamento aí, para a gente poder... Nossa, isso é tão peculiar, isso é tão específico, eu não saberia generalizar, sabe? Eu acho que sim. Se você me permite, eu não vou responder essa pergunta, eu vou trocar por palavras finais. Eu acho que a ideia, a palavra-chave é permissão. Eu acho que você precisa se permitir, se olhar, tá? Ninguém além de você é a melhor pessoa para dizer se você está bem ou não, se você precisa de ajuda ou não. Porque se você precisa de ajuda e o mundo te diz que você precisa de ajuda e você não admite isso, você não vai receber ajuda. Que nem eu que passei 4 anos com um diagnóstico de depressão, rejeitando o diagnóstico de depressão. E isso me custou caro, me custou um mestrado, mas tudo bem. Hoje em dia eu não choro mais por isso, já passou. Mas já chorei muito, sabe? Então, eu acho que é coisa assim, para um pouquinho, se olha e se escuta. Será que eu preciso de ajuda ou não? Se eu preciso... O que está me impedindo? Não é porque eu não entendo, não é porque eu não quero. É o que me impede de procurar essa ajuda. E caiu? Caiu. Não, caiu. Travou um pouquinho? Né? Não, caiu não. Está aqui, só travou. Pronto. Então, e não é porque que eu não procuro, é o que está me impedindo de procurar essa ajuda. A pergunta do o que ela ajuda muito mais do que do porquê, né? E, assim, procurar terapia, às vezes, nem é para todo mundo, para algumas pessoas é uma decisão tranquila, mas para algumas pessoas é uma decisão muito dolorida, muito difícil, muito demorada. Então, assim, eu fui fazer terapia e não adiantou. Pois, tente outro. E tente outro. É como comprar o sapato, a história do sapato, lá do começo. Uhum. E, assim,
E aí vem pode surgir uma pergunta, Edson, você falou que tem diversas abordagens. Qual é a melhor abordagem? A pergunta que a gente fazia no primeiro e segundo semestre, né? E aí a gente descobre que nenhuma. Todas elas têm o seu valor, né? Tem gente que chega no meu consultório e diz assim, eu fui numa terapia lá que eu não gostei, que o cara me dava um questionário para responder e tinha uma lista do que fazer, e aquilo não... E tem gente que chega no meu consultório dizendo, doutor, pelo amor de Deus, me dê um questionário e uma lista. Eu digo, não posso. Mas tem gente que faz isso, sabe? Então, não é você que vai escolher de acordo com a tua necessidade. Tá? E essa escolha não é tão lógica quanto parece. Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito prática, então vou procurar uma abordagem objetiva e prática. Eu vou lá no comportamental. Às vezes às vezes não é. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito aérea, não vou... Não, às vezes pode dar certo, às vezes não vai. Então, assim, experimenta. Você foi com uma pessoa de uma abordagem, deu certo? Massa. Vai, né? Você foi com uma pessoa e não deu certo? Procura alguém de outra abordagem. Né? Eu já recebi pessoas que disseram assim para mim, você é o meu terceiro terapeuta. Resolvi tentar um homem, porque todas as vezes eram mulheres e não davam certo. E eu achava que só uma mulher que ia me entender. Eu estou com a pessoa há 4 anos. Então tem tudo, não é só abordagem, é gênero, o terapeuta, é a pessoa, né? Porque as pessoas não são iguais, os terapeutas não são iguais. Pois, Pri, o tempo está acabando, né? Queria fazer a propaganda do Ressignificando Sentidos, a gente nem falou do Ressignificando, olha só. Né? A gente tem que marcar uma live só